Oi, Tida, boa noite. Daqui a pouco a gente começa, tá? Boa noite, Sônia. Tudo bem com você? Tudo bem com você, Tida? Tudo bem com você, Sônia? Tudo bem, Valderez? Boa noite. Estamos quase começando. Vou aguardar a Ivete entrar, tá? Ivete, vou te chamar aí, tá? Ivanusa, querida. Tudo bem, Ana Flávia? Ei, Oi, Beth, boa noite. boa noite. Tudo bem com você? Correria, acabei de chegar do consultório. Tá bom, né? Ai, Tá deu bom, tempo, tá? né? Deixa eu ajeitar aqui onde que eu vou deixar isso aqui. Tá bom assim? Tá bom. Você está Tá bom. conseguindo me ouvir bem? Tô. Você tá me ouvindo? Todo, todo mundo está ouvindo, gente? Alguém está com alguma dificuldade para ouvir? Se alguém tiver com dificuldade, avisa aí para a gente ajustar aqui. E a gente vai. A igreja já bateu 8 horas, né? Nós vamos iniciar com uma Uhum. prece. Enquanto você faz a prece, eu vou abrir o vinho de luz, pode ser? Pode. Então, Tá você bom? pode Boa noite fazer. a todos, né? É com carinho que a gente retorna nesse momento, pedindo primeiro as bênçãos de Deus para acalmar nossos corações. Invocamos a presença de Jesus, da Mãe Santíssima, dos nossos anjos guardiões, que nesse momento de encontro aqui, nesse culto que vamos celebrar nesse momento, possamos imaginar todos os lares em oração, todas as igrejas que de alguma forma estão encontrando um caminho de ligação com o Pai, através das internets, das lives. Nesse suporte que temos, Senhor, queremos pedir Tua presença em nós, em nossos corações. Ajuda-nos a elevarmos nossos sentimentos, nossos melhores pensamentos, para acolher a Sua mensagem nessa noite e as boas energias, as Tuas bênçãos para o nosso planeta. Gratidão, que assim seja. Assim seja. Bom, saiu a leitura número 14, chama aproveitamento. Eu vou só aumentar o volume aqui um pouquinho, que eu achei que ficou um pouquinho baixa a sua oração. Bom, então, boa noite a todos que entraram durante a oração. Estou vendo aqui que a Dávila entrou, boa noite. A lição A número tia, 14 do livro. Hã? a Como, tia da Ivete? Barcela, a tia da Pois é, Barcelos, eu Tidinha. Isso. Então, do livro Vinha de Luz, a lição 14 tem um título. E o título chama Aproveitamento. Então, vamos pedir a Deus que a gente aproveite bem a lição, né? Porque o título já está falando de aproveitamento. é, Vamos ler o versículo. Timóteo 1, capítulo 4, versículo 15. E Paulo diz assim, né, nesse trecho desse versículo para Timóteo: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, eu vou ler de novo o versículo.
Boa noite, Emerson. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Você quer já falar alguma coisa sobre esse versículo, Ivete? Ou você quer que a gente comece a ler antes de falar alguma coisa? Não, você pode comentar que eu vou me concentrar aqui na sua leitura. Pode falar você. Geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Gente, é impressionante, né? Todo mundo passa por isso, né? Quando eu conheci a doutrina espírita, eu queria que todo mundo fosse espírita, eu queria que todo mundo lesse livro espírita. Quando eu conheci o yoga, eu queria que todo mundo fizesse yoga, que todo mundo conhecesse yoga. E o processo não é esse, né? Porque o todo novato é assim, né? Todo neófito. Em qualquer área que ele entra, ele quer levar todo mundo antes de aproveitar a lição. Né? A gente tem um encantamento com aquele mundo novo que abre, mas a gente mesmo ainda não aproveitou nada daquilo, a gente só deslumbrou e quer sair pregando e chamando todo mundo, né? Não sei se isso aconteceu com você, comigo aconteceu. Eu acho que mais do que isso é quando a gente começa a ler, ouvir, ir à casa espírita e pensar assim, não, fulano tinha que estar aqui. Isso aqui é para ciclano, né? Ah, se meu marido pudesse ouvir isso, ah, se minhas filhas ouvissem isso. Não só de A querer gente, puxar pessoas, como achar também que aquilo é para o outro, não é para mim. Essa é, compreensão de buscar o entendimento para mim primeiro, né? isso é o próximo passo, né? Primeiro a gente deslumbra, depois cada ensinamento que a gente escuta, a gente acha que, nossa, serve para aquele meu amigo, serve para o meu filho, serve para o meu marido, mas nada é para mim, né? Depois de Nada é alguns anos na doutrina espírita, no estudo do Evangelho, era um estudo comentado, todo mundo participava, né? Ainda, o estudo ainda existe. Eu que não participo dele, não estou podendo participar dele mais. Mas quantas vezes, durante o estudo, as pessoas começavam a projetar, mas as pessoas não fazem assim, mas se as pessoas fizessem assim, ou alguém da minha família é assim. E aí, como eu já tinha aprendido isso com a doutrina, eu falava, olha, quem está no estudo é você, Uhum. né? As outras pessoas não estão aqui. As outras pessoas não estão participando do estudo, então só pode servir para você, não vai servir para outra pessoa. Mas isso é uma coisa que a gente fala porque aprendeu. Até chegar no ponto de sentir isso mesmo, leva mais tempo, né? Que é até natural, né, Neuza? É até natural, É, assim, na terapia também é assim. A pessoa vem falando de tudo ao redor, né? Menos dela mesma. Até a gente despertar e perceber que tudo ali está sendo uma projeção, que a partir da minha mudança eu começo a ajudar os que estão ao redor. É natural, né? É um processo humano mesmo. é, é do próprio aprendizado mesmo, né? E o Emmanuel, ele diz aqui na sequência, semelhante propósito às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão, isso de querer transformar os outros. O novo crente flagela a quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, azorragando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecidos de que a experiência da alma é laboriosa e longa e de que há muitas esferas de serviço na casa do nosso Pai. Eu estava lendo aqui, eu lembrei uma vez, há muitos anos, uma pessoa que tinha entrado na doutrina espírita, ficou muito deslumbrada com a doutrina espírita e falou assim comigo: ah, mas eu sinto tanto eu não poder ter uma imagem na minha casa de Nossa Senhora, porque o Espiritismo proíbe imagem, né? Aí eu falei assim, não, o Espiritismo proíbe nada, não. O Espiritismo não usa imagem. O Espiritismo não usa imagem.
Mas na sua casa você pode ter o que você quiser. Porque ela não precisou nem de outra pessoa violentar a consciência dela. Ela mesma estava fazendo isso, né? Ela conheceu a doutrina, deslumbrou com a doutrina e achou que tinha que pegar as imagens da casa dela e jogar fora e estava sentindo. É. E Não eu disse estava que não era pronta para. assim que ela... Então, assim, e às vezes a gente entra na casa espírita que tem outros costumes, né? Não tem velas, não tem incenso, não tem imagens. E começa a querer tirar isso da mãe da gente, do irmão da gente, ou da gente. Que às vezes a gente ainda gosta de imagens. A casa espírita não usa isso, mas não é nenhum problema se a pessoa ainda tem necessidade de um símbolo, né? De um simbolismo assim. E eu vejo que aceitar isso nos outros e na gente mesmo, sem violar as consciências, até que a gente chegue nesse processo de adorar a Deus em verdade e em espírito, é um processo longo, né? O que você acha disso? Eu acho que mesmo que a gente já chegou num processo de entender isso, não passa só pela compreensão. A gente vem com isso já enraizado em nós por uma cultura de que a gente trouxe, né? Nós sempre, por exemplo, eu cantava no coral da igreja, eu participava, a gente fazia leituras lá. Então, isso fez parte da minha vida, como faz parte da vida de muitas pessoas. E é difícil para nós mesmos abrir mão disso. Então, quando a gente começa a querer mudar a atitude do outro, nós estamos condicionando um lado que também não está dando conta. Então, eu preciso do apoio. Se todo mundo largar, fica mais fácil para mim. Mas eu É, abandonar uma forma de viver, seguir sozinha, deixar para trás aquelas pessoas que continuam fazendo aquilo que eu gostava de fazer, né? Até hoje eu acho lindo as músicas sacras, o simbolismo da igreja. A gente não vai desfazer disso tudo que a gente viu. Esse conhecimento, essa bagagem que a gente vai adquirindo, é para nos libertar desses apegos. Mas se eu ainda sou apegada, eu tenho que respeitar também dentro de mim, que eu não estou pronta. Tem que ser um processo natural, se libertando, de deixando de sair. Enquanto eu sentir necessidade, eu preciso acender uma vela. Depois eu já vou dar um outro simbolismo para. Já vou acender uma isso. vela por uma outra forma de celebração. Você concorda? Você se vê assim Eu também? concordo e acho muito importante porque não é só a história dessa encarnação, né? Quantas encarnações nós estamos vivenciando e repetindo experiências, Uhum. e o Espiritismo, apesar de que os conhecimentos que tem no Espiritismo, se a gente der uma pesquisada nas mitologias antigas, muito dos ensinamentos que estão no Espiritismo, que são revelações divinas, foram revelados aos outros povos também, a gente não sabe de quais culturas que a gente vem, né? Na verdade, não é nada novo, mas no formato do Espiritismo é uma religião nova, né? Então, nós não temos Uhum. tanta experiência assim como espíritas. Nós temos muitas experiências em outras tradições religiosas milenares, mas no Espiritismo não. Então, é natural que a gente precise seguir esse título aqui que o Emmanuel dá, o aproveitamento, né? De meditar esses ensinamentos que a doutrina espírita traz, ocupar nesses ensinamentos, até que isso vá fazendo parte de nós, que a gente possa expressar isso naturalmente, como exemplo. Não fica Uhum. querendo que eu mude a força, que minha família mude a força, que as outras pessoas aceitem isso. Porque isso também é falta de caridade, ou para comigo ou para com o outro, né? E de respeito, né? Falta de respeito. Querer É, fazer no isso. mínimo, falta de respeito. Aqui, o Emmanuel continua. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas.
verbais e estender-lhe os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-las é essencial. Eu acho que essa é a parte mais difícil, porque está falando de profundidade, né? Que a gente entra na doutrina, concorda, todo mundo que frequenta a casa espírita está concordando com aqueles ensinamentos que está recebendo. Mas sabe uma coisa que eu vejo muito? Quando nós fizemos por 2 anos consecutivos o estudo do Evangelho de Mateus, algumas pessoas reclamaram que a gente só estava falando de Evangelho. Evangelho à luz da doutrina espírita. Mas algumas pessoas ficaram incomodadas porque queriam ouvir falar de reencarnação, queriam falar de lei de causa e efeito. Isso tudo está implícito nos ensinamentos de Jesus, né? Isso tudo era comentado. Mas o que eu vejo disso? É porque quando chega no Evangelho e na introjeção do Evangelho, aí é que vem falar de aproveitamento, né? O que adianta para mim gostar de saber de que reencarnação existe, entender lei de causa e efeito, principalmente para os outros, né? Porque eu sempre entendo a lei de causa e efeito quando ela chega na casa do vizinho. Mas eu acho difícil compreender a lei de causa e efeito quando é comigo, né? Quando é com a minha família, com as pessoas que eu amo. Então, o que eu vejo? Essa introjeção do ensinamento do Cristo, que é todo o fundamento da doutrina espírita, é que vai levar ao aproveitamento. E quando chega nessa hora, às vezes as pessoas não querem ouvir, querem que a gente continue falando do fenômeno. Né? E o fenômeno é importante para a gente compreender os ensinamentos, mas não é a coisa mais importante. Né? Porque se a gente não compreende os fenômenos que a doutrina espírita ensina, fica difícil compreender alguns ensinamentos. Mas a partir do momento que a gente compreende aqueles fenômenos, como se dá o intercâmbio, como que é a vida no mundo espiritual, e daí? O que eu vou aproveitar disso? Né? Aí eu gostaria, se você quiser comentar alguma coisa. Eu só queria falar aqui sobre isso, que partindo de um entendimento, de uma ideia de que todos nós que estamos aqui nesse culto agora, participando, a maioria já são pessoas que tem um tempo que está na doutrina, já conhece isso. Eu penso que a leitura de hoje, por que saiu para nós? Por que para nós agora, né? É um momento para a gente refletir, e principalmente nesse isolamento, nesse tempo que a gente está tendo agora, sem estar encontrando em grupos, se eu estou sozinha, para me avaliar qual a necessidade que eu ainda tenho desses dogmas, de tudo que a doutrina espírita me fez ver, que quanto mais eu me libertar de coisas, de situações, mais eu vou penetrar na minha verdadeira fé. E eu penso que esse aproveitamento é como se fosse uma pergunta assim, e aí? O que você está aproveitando agora, né? Nessa vida, nessa situação da pandemia, agora não tem casa, não tem igreja, não tem altar, não tem templos, não tem nada disso. O seu templo é individual, é dentro de você, né? O que você precisa dentro de você? O que eu preciso dentro de mim para estar dando conta dessa fé? Percebe? Porque senão nós vamos cair numa situação assim mesmo. Nós não vamos estar na casa espírita, nós não estamos tomando passe, mas nós passamos a ter uma necessidade até aqui da live, até, entende? Nós vamos buscar uma outra forma de culto, de trabalho, para assegurar que nós estamos aproveitando. E aproveitar é isso. Qual a necessidade O que eu tenho Emerson, o Emerson postou aqui que saiu o mesmo estudo, quando ele e o Rony participaram juntos. E tem mais, assim, uma questão que eu queria colocar nisso, essa questão que você colocou, se estamos aproveitando esse momento, né?
E dentro dessa pergunta sua, vem uma segunda pergunta. De tudo que eu vivenciei dentro da doutrina espírita, até antes de começar a pandemia, o que eu aproveitei de fato que está me sustentando nesse momento? É a pergunta para cada um, né? O Eu que eu e vou colhi, acrescentar, que eu integrei? Hum, deixa eu acrescentar em cima da sua pergunta. Suponhamos que não tem mais casa espírita para você ir. Entende? Que nós vamos ficar aqui até quando desse jeito? Se tirar de mim os cultos, o passe, onde que está a doutrina espírita? O que eu vou fazer dela? Será que ela está internalizada? Ou é fácil deixar de ser espírita? Né? Precisa de um vazio para a gente perceber o que a gente já carrega, né? O que a doutrina já nos acrescentou e que proveito que eu tenho tirado dela. Porque pode até tirar, como está tirando agora, possibilidade de casa, de tempo, de encontros, mas nada tira o espiritismo de dentro de mim mais. é, Não é esse o sentimento? é esse o Nada tira, sentimento. não tem volta. Não tem volta. Se aquela pergunta que o Allan Kardec fez, hein, onde está escrito a lei de Deus, os espíritos respondem que está escrito na consciência. O processo da doutrina espírita é ir abrindo essas portas dessa consciência para a gente ir entendendo essa lei, sentindo essa lei dentro de nós e expressando essa lei na nossa vida. E cada vez que a gente vai contra essa lei, a gente entra num conflito, né? Cada vez que a gente tem um desejo que nos afasta da lei que está escrita na consciência, a gente cria um sofrimento, um conflito, um desespero, algo que nos incomoda. Então, nesse momento, se acabar a internet, né? Deu um pau na internet geral e aí não tem jeito de fazer live. Uhum. Temos dentro de nós o sustento, o alimento interno para continuar sendo espírita na maneira de agir, na maneira de pensar e na maneira de sentir? A gente tem aproveitado isso? É uma pergunta, né? Que fica para cada um. Eu lembrei aqui, Neuza, daquela passagem das virgens imprudentes. Não é? É a Uhum. mesma questão. Perguntar para a gente assim: você tem azeite suficiente? Você já se preveniu? Você tem uma bagagem, já está carregado de espiritualismo, de entendimento, para caminhar agora com seus próprios pés? Porque uma doutrina não acaba. Uma casa se fecha, outra casa se abre, você muda de lugar, você muda de amigos, tudo isso tem uma transformação. Mas eu tenho azeite suficiente, né? Essa parábola, ela é muito forte, né? Se a gente não tiver juntado isso dentro de nós, pode ser um momento que a gente fique no escuro, né? Não é mesmo? Pode passar de mais uma fachada, né? Não tem uma profundidade nessa de religiosidade. Né? É, Não é só nós que estamos passando por essas experiências, isso aí serve para qualquer igreja, para qualquer para templo. todas É as um momento das igrejas. pessoas verem e perceberem se elas têm um templo dentro de si. Isso é tão sério. Eu não quero assim aprofundar nesse caso, mas eu fiquei chocada com o caso de um padre ortodoxo lá na Rússia que invadiu um convento e as freiras tiveram que fugir porque ele não pode pregar, as igrejas estão fechadas. Ele ficou tão desesperado. Não sei se você viu esse caso, foi essa semana. Ele invadiu o convento, a madre superior e as freiras tiveram que fugir, porque ele tomou o convento como se fosse uma guerra, como você toma um país, e falou que lá ele vai fazer os cultos dele. Tomou o convento. Então, entra nisso aí que você está falando, a falta do templo interno. Porque Uhum.
imagina, eu entro num lugar e tomo lugar e falo, eu vou pregar de qualquer jeito, porque eu não vou ficar sem pregar por causa dessa pandemia. Tem alguma coisa estranha, não Na tem? psicologia, a gente tem uma explicação para isso, quando a pessoa é tomada pela persona, pelo papel que ela tem na sociedade ou na vida. Então, é fácil, é como se fosse um surto desse padre, porque se tirar dele a batina, se tirar a missa, se tirar a celebração, é muito difícil para ele também lidar com o que sobra. Que Da tem mesma além forma, disso, né? para nós, por exemplo, nós estamos aqui distribuindo o que a gente estuda, compartilhando, mas o que, que seria de mim estudando sozinha, sem compartilhar isso, sem passar para frente, e olhar para dentro de mim e falar o que, que eu vou fazer com esse conteúdo? Qual que é meu papel? Qual que é a minha missão, a minha função? Né? São máscaras, são personas, são papéis. O que, que é verdadeiro? O que, que é de essência na minha religiosidade? É sofredor, assim, eu entendo o que, que esse padre Tá sofre passando, com né? isso, passando por isso, não é fácil, não. Isso serve, e essa fala sua é para mim dormir com ela, né? Pensando nela e todo, cada um de nós ficar com isso, né? Porque Uhum, mostra do nosso aproveitamento e também ao risco que a gente corre. Se a gente perde aquilo no qual a gente se apoia, a gente vai se apoiar em quê? Né? uhum, Porque o papel do palestrante, o papel, nós que estamos aqui agora, eu e você, tira isso de nós, dá para ficar bem? Né? É uma pergunta, porque nós estamos acostumados com esse papel, né? uhum. Tem um grau de dependência nossa na vida, de ter uma rotina, de ter algo que nos assegure que aquilo que está certo, que tem que ser, e nada tem essa sustentação, né? Na Não. linha que você vê também aí do yoga, de outras linhas, você fala até mesmo de uma palavra que você usa, tudo se Impermanência. desmancha, né? É. Impermanência. Não tem essa Só, permanência. só um é permanente. Só Deus é permanente. Todo o resto é impermanente. E tem uma fala, eu acho que é do Emmanuel, né? Que tudo que você pode ver, tocar, cheirar, sentir, está morto ou vai morrer. Porque o impermanente não dá para você se perceber com sentidos físicos, né? Então, estar pronto para essa impermanência também, eu pensei aqui agora que é um preparo para a própria morte, né? Que o que é a morte, se não desapegar de todos os papéis? Você Uhum. desapega, tem que desapegar do papel de mãe, de filho, de irmão, de esposo, de esposa, de professor, de palestrante. Porque a partir do momento do desencarne, todos aqueles papéis daquela personalidade acabam. O que vai sobrar, O que eu vou né? aproveitar? O que Voltando sobra? ao tempo, é, o que eu Muitos, aproveito? muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos, todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos, em face da menor alfinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. Eu penso que esse jogo de máscaras aí, usando a psicologia, é difícil demais fugir dele, né, Ivete? Eu acho que, não sei, É o assim, primeiro passo. você poderia me É, explicar melhor? Eu acho que se a gente observasse a máscara e observasse, olha, isso aqui é a máscara da palestrante, é da mãe, é aquele papel que eu estou exercendo. Observasse com certo distanciamento, porque a gente está envolvido com o papel que a gente exerce o tempo todo, né? Você e podia eles explicar são isso melhor? necessários. Não é uma questão de jogar essa máscara fora.
é não ser tomado por ela, né? Porque hoje eu estou palestrante, amanhã tem outra pessoa, se eu desencarno, não vou fazer falta, não é? Eu preciso ter consciência do papel que eu exerço e dar conta de tirar, de guardar essa máscara. Você tira essa, põe de mãe, você tira a outra, você põe de empresário, você põe de psicólogo, você põe de professora. Você vai trocando essas máscaras, mas com a consciência de que a essência está em você. Esse aproveitamento, ele vem de dentro. Por isso que a religião, a religiosidade, o entendimento do evangelho não pode servir, não é para o outro. Cada um tem que buscar esse próprio azeite, cada um tem que buscar essa bagagem no evangelho, porque ele tem que ser um exemplo vivo. Até que eu consiga vivenciar isso para chegar a ser espontâneo, até lá nós estamos muito ainda vivendo aquela hipocrisia que Jesus tanto falava, né? É por fora uma coisa, mas o que tem por dentro? Que túmulo é esse, né? Túmulos caiados? Só para aparecer, para mostrar? Isso não vai, não tem uma sustentação nisso. Isso Uma aqui é hora vai bom, cair. ele no exemplo aqui, porque ele fala das alfinetadas e não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantém verdadeiro jogo de máscaras em todas as posições. Então, acho que todos nós perdemos o equilíbrio ainda, né, em determinadas circunstâncias. E talvez a gente observar a quantidade de vezes que a gente perde o equilíbrio e por que que a gente perde, seja melhor do que fazer de conta que não se desequilibra, né? Uhum. Não Porque negar isso, né? não negar isso, porque a gente se desequilibra. E nós estamos tentando aproveitar cada vez mais, mas eu acho, não sei, eu não posso julgar pelas pessoas, eu julgo por mim. Nas questões domésticas, nas questões do dia a dia, tem coisas que me desequilibram, né? E aí vem aquela frase, né? Ah, mas você é espírita, desequilibrou, né? Ah, você é espírita e professora de yoga, você não pode ficar chateada, não pode ficar brava. Nem é de fora, vamos tentar, assim, nem é o de fora que nos cobra isso. A Nós não gente, nos. A a gente se gente, cobra. Ó, eu, espírita, fazendo isso ainda, não é? É um e sentimento estamos, de né? que. Então, eu não estou evoluindo, né? É uma cobrança interna. Eu acho Mas nós que estamos a melhor evoluindo, sim. característica nossa de que estamos evoluindo é quando vem essa cobrança interna. Porque em outra época a gente fazia as mesmas coisas e não se cobrava, né? A atitude mais Então, comum era culpar o outro, jogar no outro essa é, responsabilidade. quando a gente já consegue observar isso, já é um pouco do aproveitamento até para não repetir, não cair nas mesmas armadilhas, né? Eu não sei se foi o Haroldo que falou, esqueci quem é que fala assim, ser espírita não é para qualquer um, não. Porque não tem como ficar usando essa máscara. Você mesmo se percebe o tempo todo naquilo que você tem que se transformar, não é? A gente está nesse esforço e cai, está nesse esforço, cai. Não Aqui é? tem uma pessoa, Aproveita. eu não tô conseguindo ver quem que é que postou. A Samira, ela falou assim: eu sou novata, estou aprendendo há pouco tempo, mas as lives de vocês têm sido boas reflexões para mim. Eu ainda não tenho azeite suficiente para mim, mas estou tentando aproveitar o máximo que posso. Samira, é isso mesmo. É isso mesmo. Azeite suficiente, nenhum de nós tem certeza se tem. É nas provas da vida que a gente vai descobrir se a gente tem azeite para aquele momento, né? Por Uhum. exemplo, pode ser que eu tenha azeite suficiente para esse momento da pandemia. Pode ser. Mas pode acontecer que para um outro acontecimento eu não tenha, né? São muitas as situações que vão se apresentando.
aí na nossa vida e cada situação que vai aparecendo, cada circunstância nova, vai exigir de nós uma nova postura diante daquilo, né? Eu tenho falado nisso, pensado Ah, muito, é mas eu já, Sara. Desculpa, Sara. Eu falei Samira, é Sara. Sara Miranda. eu já falei Pode aqui de falar. outra vez e torna a falar, é que para além da pandemia, as coisas não pararam de acontecer nas nossas vidas. Não. Cada um levando as suas dificuldades, as mesmas questões. Então, esse aproveitamento do evangelho, ele não é para determinadas coisas que vão acontecer. Ele é para todo momento que está acontecendo, né? A pandemia pode passar ou pode não passar, mas dentro da pandemia, qual de nós não tem uma outra questão na vida para ser resolvida? Ou muitas A outras maioria questões, né? do consultório não vem falar da pandemia. É. Não é Mas o falar da problema. pandemia é bom porque distrai desse, às vezes, do maior conflito que a gente tem, do maior problema que a gente tem, algum problema que a gente vive no dia a dia. É uma forma da mente projetar em outra coisa. E aí me tira o foco, aí dá até um certo alívio. Não, tem um problema maior acontecendo. E eu não preciso de O meu é botar o olho, pequeno. né? Eu não preciso de botar o olho naquilo que eu tenho que resolver, porque a pandemia não é da minha alçada, né? Tem coisa que eu preciso resolver e a pandemia está muito além das minhas forças. Então, às vezes, Uhum. para algumas pessoas é até um alívio, ou para nós é até um alívio, porque dá um respiro. Não, tem muito problema acontecendo, meu Deus, no resto do mundo está acontecendo isso e aquilo. E tira o foco. Mas esse convite desse estudo é exatamente o contrário, né? Volta o foco para dentro, né? O que eu estou aproveitando? Uhum. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Indubitável que a cultura doutrinária representa conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Quer dizer, a cultura da doutrina espírita, ela é uma conquista imprescindível no seguro ministério do bem. Isso aí não temos dúvida disso, né? Mas, contudo, é imperioso reconhecer que, se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do Espírito. Não por vaidade, mas para que seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Se você quiser, eu falo aqui devagarinho, assim, porque eu li o parágrafo todo, mas eu achei ele muito, muito profundo. Travou aí, Ivete? Seu vídeo está travado. Eu vou lendo. Oi, deu. Modo avião, mas não funcionou, não. Meu telefone tocou aqui e eu me Ah, baguncei todo. Você viu aí? eu vi que você travou. Pois é, e está no avião, mas foi uma chamada aqui, eu tive que parar para desligar. Deve ser chamada Mas de vamos lá. WhatsApp. Então, aqui está falando que indubitável que a cultura doutrinária representa conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Então, tudo que a gente aprende é conquista do bem, né? Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do Espírito, não por vaidade, mas para que seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Eu queria falar um pouco essa santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida. Eu gosto muito da palavra que a doutrina espírita usa mesmo, que é a purificação, né? Que buscar a purificação é aquele processo em que vai retirando as impurezas, nesse caminho de se tornar cada vez mais luminoso,
cada vez menos, com menos impurezas, com menos, né, sujeira ali no metal, né, como se fosse a purificação do ouro. Porque se a gente pensar nessa santificação como um processo de purificação, dá um trabalho purificar, né? Não acontece santificação só na contemplação, porque eu estava lembrando hoje daquela série lá, daquele filme da Santa Teresa de Ávila, porque eu estou estudando a entrega a Deus, mas de um outro ponto de vista. Aí eu fiquei pensando o seguinte, que Santa Teresa de Ávila, ela entra no êxtase porque a entrega dela a Deus é uma entrega apaixonada. Ela tem uma ânsia por Jesus, igual a gente tem sede de água quando está morto de sede, não é assim? É uma ânsia, é uma vontade de encontrar Deus. Só aquilo importava, mais nada importava para ela. No entanto, ela não deixa de agir hora nenhuma. Ela é uma trabalhadora incansável. Aquilo que ela acredita, ela luta, ela faz, ela briga quando precisa, não é? Ela luta, ela não desiste, ela não aceita não como resposta, ela corre atrás. Então, essa santificação de si mesmo não é ficar de mãos postas, assim, como beatos, só fazendo contemplação. Essa contemplação, essa adoração a Deus, ela é muito importante no processo para promover essa união com a própria essência e dessa essência com Deus. Mas essa ocupar-se nas coisas sagradas do Espírito, que ele fala aqui, não por vaidade, mas para o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos, é porque na medida que é uma frase que não é minha, que é do Haroldo, na medida que eu me torno um evangelho vivo, eu vou expressar isso, eu vou aproveitar e expressar isso e manifestar isso para todas as pessoas. Então, cada atitude nossa, cada comportamento nosso que a gente conseguir trabalhar nesse sentido de aproveitar, colocar em prática e expressar isso na vida, é um aproveitamento não só para o meu crescimento espiritual, para a minha santificação, mas ele aproveita a todos, né? Ele é manifesto a todos, que é disso que Emmanuel está falando aqui. Você me fez pensar aqui, Neuza, o seu som tá baixo, viu? Não Tá sei se é só baixo? para mim. Não sei se é só para mim. O meu tá. Não, tá bom. Tá bom? Tá. O seu para mim abaixou. Mas deixa eu te falar uma coisa para não perder isso aí que você colocou. Quando a gente fala de santificação, nos remete novamente a uma postura mais católica, de uma religião que a gente traz, né? Um embasamento de raízes que a gente carrega. Porque a gente brinca assim, a gente vê muita gente falar, e talvez eu já me peguei falando assim, não sou Madre Teresa de Calcutá, eu não sou tal santo, não é? Como se isso justificasse as minhas atitudes ainda de imperfeição. Então, quando eu ainda estou nesse patamar, eu estou deixando de avaliar uma questão seguinte, mas eu quero ser santa? Eu estou disposta, porque Teresa de Ávila passou por tudo que a gente passa ainda. Né? Se você segue a trilha dela, você pensa assim, mas ela está falando de mim. Tudo que ela está falando eu vivo. Todas as dificuldades que ela viveu, eu vivo. Mas será que eu estou disposta a me santificar como ela fez? Aproveitar todas essas dificuldades para tirar um proveito, um aprendizado dessa vida que eu estou levando agora? Porque eu não preciso, eu não vou me tornar uma santa, não vou nascer numa reencarnação santa, né? Eu vou levar milhões aí, talvez, de anos para chegar no nível que ela chegou. E a gente não sabe quanto tempo ela levou para chegar onde ela está. Né?
Então, acho que começar a tirar essa questão, né? Eu não sou Madre Teresa de Calcutá, mas eu gostaria de ser, né? Eu preciso de começar a pensar que é possível fazer isso. E Madre Quantas vezes a Teresa gente de... escuta uma pessoa falar assim, ah, mas era o Cristo. Cristo É, pode. E se a e gente não tem começar a um, engatinhar, tem um filme sobre a vida de Madre Teresa de Calcutá, que é também muito bacana. Ela também era outra obstinada. Ela não aceitava não como resposta. Quando ela queria uma coisa, ela sentava na porta de alguém, enquanto a pessoa não resolvesse, ela não saía. Então, assim, ela teve vários problemas, que, igual você falou, que a gente também tem, só que ela tinha tão claro qual que era o objetivo dela, servir a Cristo, ajudando as pessoas, que nada movia ela. E a gente, às vezes, em qualquer dificuldade, a gente fala assim, ah, mas eu não sou a Madre Teresa, quer dizer, eu não tenho a força que ela tem, né? A decisão que ela uhum, tem, que ela tomou, né, de servir a Deus. O mais importante, então, disso tudo que a gente está falando é do que cada um de nós tem aproveitado de todo o conhecimento que nós temos recebido, né? Vou ler o versículo de novo, se você quiser fazer algum comentário para encerrar. uhum. Medita estas coisas, ocupa-te nelas para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. De Paula para Timóteo, está no capítulo 4, versículo 15 de Timóteo. Eu só Meditemos, diria, Neuza, assim, para todo mundo se alegrar e acreditar que nós estamos aproveitando, nós estamos meditando. Isso que nós estamos fazendo agora é meditar, né? é, Estamos no caminho, estamos juntos, vamos seguir juntos, vamos reencarnar quantas vezes for preciso juntos, uns ajudando aos outros, compartilhando, repartindo isso aí, e acreditar que nós estamos aproveitando sim, né? Ai de nós sem a doutrina espírita, ai de mim sem a doutrina espírita. ai de mim também, né? E é lógico que às vezes o aproveitamento para uns chega mais cedo, para outros chega mais tarde, né? Para mim demorou mais para chegar, mas a partir do momento que a gente toma consciência, a gente aproveita o que a gente der conta de absorver nessa encarnação, né? Então, que Jesus abençoe a todos, que a gente possa refletir sobre isso nesse momento. Foi muito oportuno esse texto. Obrigada, Ivete, por você ter aceitado o convite. Fazer a prece agora, né? Você faz Uai, a prece. faço. Vamos pedir espiritualidade para abençoar nossas águas, né? Colocar nelas nas águas dos nossos corpos, nas águas dos nossos copos, né? Agradecemos a presença de todos e de todas que estão aqui conosco. Agradeço a oportunidade, a você e a Obrigada. todos que estão aí. Então, nós vamos nos fazer a nossa interiorização e vamos fechar os nossos olhos. Amado Senhor Jesus, encerramos esse estudo, Senhor, com a gratidão daqueles que buscam teu carinho, teu amparo, a tua presença amiga. Sabemos, Senhor, que muitos, infinitos são os teus benfeitores, os teus servidores, os servos do Senhor. Que esses servos, Senhor Jesus, que estão sob suas ordens, amorosos, nossos irmãos mais velhos, possam abençoar as nossas águas, as nossas casas, as nossas vidas, a vida de todo o planeta. Que cada um de nós possa, nesse momento, buscar o que há de melhor em si e fazer que esse nosso melhor seja a nossa luz, que vá nos guiar, que vá nos motivar para o nosso crescimento na tua direção, na direção do equilíbrio, da harmonia. Ser conosco, Jesus, agora e sempre. Que tudo quanto fazemos, tudo quanto possamos pensar, agir, sentir,
possa nos aproximar da tua presença. Graças a Deus, que assim seja. Que Obrigada. assim seja. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Graças a todos, né, Vanusa? Beijinho, tchau. Tchau.